Olá a todos e todas, meu nome é Natanaelma Costa, sou licenciada em Ciências Agrárias, mestre em Agroecologia e atualmente faço doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão conosco hoje para compartilharmos mais um momento de troca de experiências em mais uma atividade da segunda Semana da Árvore. Esse evento que está sendo promovido pelos amigos do meio ambiente do Brejo Paraibano, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse momento. Nossa conversa hoje vai ser no sentido de nós abordarmos e de falarmos um pouco sobre controle alternativo de doenças em plantas. A gente vai propor 3 perguntas que vão nortear a nossa conversa e a gente, em busca das respostas para essas perguntas, vamos estar vivenciando esse momento hoje, tá? A primeira pergunta é: o que são doenças em plantas? Como elas podem acontecer? O que é que pode provocar, causar? O que pode deixar uma planta doente? Seria a nossa outra pergunta. E como controlar uma doença em plantas, que seria a pergunta-chave, né, para a nossa discussão aqui hoje. Quando a gente fala de doença em planta, a primeira coisa que a gente tem que refletir é justamente sobre o termo doença. O que é uma doença? Doença é qualquer alteração em relação ao funcionamento normal do corpo ou de um organismo, seja funcionamento ou forma, ou seja, doença em planta, assim como em nós, seres humanos e outros animais, é qualquer alteração fisiológica ou morfológica que venha a acontecer. Nas plantas, a gente pode observar essas alterações com alguns sintomas, por exemplo, as murchas, as podridões, uma mudança de coloração na folha, manchas nas folhas, manchas no fruto. Então, uma planta que ela diminui a produção dela, ela pode estar doente. Então, toda essa alteração no funcionamento normal, no desenvolvimento normal da planta, pode ser ocasionada por uma doença, pode caracterizar uma doença, certo? Então, mas o que é que pode causar doença em planta? Assim como em nós e nos outros animais, a gente geralmente associa o surgimento de doenças em plantas aos micro-organismos. E esses micro-organismos eles vão estar agrupados em um primeiro grande grupo, né, que são os fungos, que vão ocasionar inúmeras doenças. Eles são extremamente comuns no meio ambiente e vem ocasionando doenças. A exemplo aqui que eu trago para vocês na imagem, a requeima. A gente tem aqui um tomateiro com presença de requeima na área foliar, nas folhas aqui, vocês podem observar a coloração diferente, murcha. Então, isso faz o quê? Diminui consideravelmente a taxa de fotossíntese e, consequentemente, diminui a produção de frutos, diminui o tamanho da planta, enfim, a planta pode chegar até a morrer. Do lado, você pode observar um fruto ou 3 frutos com a presença da requeima no tomateiro. E aqui é só um exemplo, existem inúmeros fungos que causam doenças em plantas, certo? As bactérias também são outro grupo de agentes biológicos, né? De micro-organismos que podem causar doenças em plantas. Aqui a gente traz novamente um tomateiro afetado por uma bactéria, causando a doença que a gente chama de cancro bacteriano. Então, você verifica a doença tanto se manifestando no fruto, com essas manchas, quanto na área foliar, com essas murchas e o enquilhamento das folhas, certo? Os nematóides também são grupos de micro-organismos que estão presentes no solo que podem provocar doenças em plantas. A gente tem, e é muito, muito fácil a gente encontrar, a gente vai numa feira, vai no mercado e a gente encontra muitas vezes uma cenoura que ela está deformada, ela não tem aquele formato uniforme, né? Então, geralmente essa deformação ocorre em função da ação dos nematóides no solo. Então, a cenoura ela diminui de tamanho, ela cria essas galhas, que são esses crescimentos laterais. Então, são deformações que causam diminuição no valor agregado do produto e perda na produção, certo? Outro grupo de micro-organismos que causam doenças em plantas são os vírus. Os vírus eles aparecem em menor quantidade, se você for comparar, por exemplo, com os fungos, mas eles também estão presentes no ambiente, geralmente são
transportados para as plantas através de algum vetor, geralmente um ácaro ou um inseto, que pode transportar esse vírus até a planta, e ele vai causar geralmente danos estruturais, né? Danos morfológicos na folha em si. E aí pode diminuir fotossíntese, enfim, causar outros danos para a planta de modo geral. Eu trago aqui 2 exemplos, que é o enrolamento das folhas, causado pelo GLRavir, e o vírus que causa o mosaico do feijão, tá? O BGMV. Então, nós já sabemos aqui que os vírus, fungos, bactérias, nematóides são os agentes que causam doenças em plantas, certo? Doença é toda aquela alteração no funcionamento normal do organismo, no caso da planta, no desenvolvimento dela, se ela não está conseguindo crescer, não está conseguindo produzir folhas suficientes, produzir fruto, flor, enfim. Então, tem algum problema aí. E, para além dos grupos de micro-organismos que causam doenças, a gente ainda tem outras condições, que são condições ambientais, que podem facilitar o surgimento dessas doenças, ou condições nutricionais de solo. Por exemplo, se o solo está fornecendo os nutrientes necessários para a planta, se ela está com excesso ou com escassez de água, tudo isso pode fortalecer ou fragilizar a planta e, consequentemente, facilitar o aparecimento de determinadas doenças. Assim como nós, quando a gente se alimenta bem e está bem nutrido, a gente se mostra mais forte perante aos agentes biológicos. A planta é similar nesse sentido, se você passa para refletir sobre o efeito de uma nutrição adequada para a planta, né? Um solo rico em nutrientes, ele vai fornecer os micronutrientes e macronutrientes necessários para que a planta fique forte e ela seja mais resistente ao ataque de insetos e doenças. Diante desse contexto, a gente passa para pensar, ok, tudo bem, agora a gente já sabe o que pode causar uma doença na planta, alguns tipos de doença a gente já apontou ali, mas ok, minha planta agora, eu tenho uma horta em casa, eu tenho uma propriedade que eu tenho um cultivo de uma determinada espécie, eu tenho uma fruteira no meu quintal, eu tenho um pomar de frutas, enfim. Como eu cuido da minha árvore, como eu cuido da minha planta? Ela parece estar doente, o que é que eu tenho que fazer? Como eu posso controlar uma possível doença na minha planta? O ideal é você estar sempre observando o surgimento de sintomas. Quais são esses sintomas? Observa as folhas, observa os frutos, compara uma planta com a outra. E aí, você observando os sintomas de alguma doença, manchas, murchas, enfim, podridão, a partir dessa observação, você vai buscar informações em livros, na internet ou com profissionais da área e verificar e tentar identificar qual é a doença e qual é o agente que está causando essa doença. A partir daí, você traça as suas estratégias de controle. Uma das estratégias de controle que a gente vem propor aqui hoje é justamente o controle alternativo dessas doenças. Como é um controle alternativo? E ele é alternativo a quê? A nossa proposta é justamente desenvolver, pesquisar produtos que venham substituir a utilização de agrotóxicos, certo? Por quê? A gente sabe que a utilização de agrotóxicos gera inúmeros malefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio manipulador, né? Ou até para o consumidor daquele produto que foi foco do uso do agrotóxico em si. Então, a nossa proposta aqui é utilizar produtos que são de fácil acesso, de fácil produção e que são alternativos. Aqui a gente vai citar as caudas, né? Os extratos secos, extratos aquosos e extratos etanólicos, que são extratos alcoólicos, na verdade. A gente citou biofertilizante, a gente não vai dar receita de biofertilizante, mas tem muitas receitas na internet, vocês podem ter acesso. E os biofertilizantes, eles vão naquela perspectiva de você realizar o controle fortalecendo a planta. A gente geralmente indica a aplicação em solo para facilitar o crescimento e a manutenção dos micro-organismos benéficos do solo. Tá bem? Porque isso vai facilitar com que a planta tenha acesso à nutrição mais facilmente. Tudo bem? Focando nas caudas e nos extratos, a gente vai trazer para vocês algumas receitas. Essa primeira receita é uma receita que ela vai servir para controlar insetos, como o pulgão, por exemplo, em algumas culturas, mas também
pode funcionar como fungicida, ou seja, para controle de doenças fúngicas nas plantas. Aqui a gente tem uma sugestão, ok, de ingredientes para realizar essa receita, porém, você tem uma horta em casa, ou você tem algumas plantas que você utiliza, por exemplo, para ornamentação, você vai diminuir essa quantidade, porque é uma quantidade muito grande para a sua necessidade. Já se você tem uma propriedade de produção, você vai adequando à sua necessidade, tudo bem? Os ingredientes aqui propostos pela receita, lembrando que receitas elas são adequadas à necessidade, tá? Propõe-se 3 cebolas, 5 dentes de alho para 10 litros de água, ok? Você vai moer essa cebola e esse alho, misturar com 5 litros desses 10 litros, espremer depois, você retira o suco dessa mistura, ok? Coa e adiciona o restante da água. E você pulveriza uma vez por semana na parte aérea da planta. Outra receita aqui é com cebola ou cebolinha, você pode fazer essa opção, tá? Aqui eles sugerem 1 kg de cebola ou de cebolinha em 10 litros de água. A mesma orientação da receita anterior. De acordo com a sua necessidade, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de líquidos e, consequentemente, de produto em si. Tá? É indicado para controle de insetos, como pulgão, lagartas e a própria vaquinha. É utilizado para controle e repelência, mas também pode ser usado como fungicida, certo? O ideal aqui é que você faça esse preparo cortando a cebola, misturando nos 10 litros, na mesma perspectiva de você fazer uma mistura, certo? Deixar o preparo curtir por 10 dias. Se você usar a cebolinha, você só deixa curtir por 7, certo? E a pulverização na planta, você utiliza 1 litro da mistura para 3 litros de água. Você tem que fazer uma diluição para fazer a aplicação. Não coloca do jeito que você produziu, tudo bem? Porque fica muito forte. Inseticida com NIM é muito comum. Geralmente a gente utiliza para controle de diversos tipos de inseto. Todo mundo tem uma planta de NIM no quintal, ou se não, tem na arborização natural das cidades. Natural, que eu digo, foi plantado e você pode encontrar facilmente. Lembrando que o NIM não é nativo, né? O NIM é indiano, mas a gente encontra hoje muito disseminado aqui no Brasil. Aqui utiliza-se as sementes de NIM, porém, você pode utilizar as folhas também, tá? Aqui é um inseticida com água, mas você também pode fazer com álcool. Fazendo com álcool, você tem que fazer diluição para fazer... Com água também, mas com álcool a diluição é maior. Para fazer a aplicação, certo? 50 gramas de semente de NIM descascada em 1 litro de água. Ele serve também como fungicida, nematicida, além de servir como inseticida, certo? Modo de preparo. Você usa essa quantidade, 50 gramas de semente em 1 litro de água. Você deixa descansar por mais ou menos uns 3 dias, certo? E você pode pulverizar 10%, ou seja, 2 litros numa bomba de 20 litros, tá bom? O extrato de pimenta, esse aqui é um extrato que você faz com álcool. Você mistura 100 gramas de pimenta do reino em 1 litro de álcool, em uma garrafa ou num vidro com tampa, certo? Deixa em repouso por 1 semana, depois você coa, guarda em um vidro. O ideal é que você proteja esses extratos da luz, porque como é feito com planta, eles reagem muito com luz, tá bem? Você guarda no vidro e sempre fechado. E aí você pode diluir e utilizar naquela mesma proporção, 10%, tá bom? Leite cru é utilizado para controle de oídio. Oídio é uma doença, é o nome de uma doença causada por fungos, certo? Então você faz a pulverização desse leite cru. O ideal é que você faça nas folhas ou no fruto, né? Você pulveriza uma vez por semana numa concentração de 5 a 10%, tá? Esse leite ele vai criar um filme, uma camada protetora, seja na folha ou seja no fruto, que vai proteger essa superfície da ação do fungo, tá bem? Camomila é uma planta que tem efeito fungicida, ou seja, para controle de fungos, que causam doenças em plantas. Aqui tem uma pequena receita utilizando 50 gramas de flores de camomila em 1 litro de água. Você vai utilizar essas 50
pegar essas 50 gramas de flores, né, de camomila, em 1 litro de água e deixar de molho por 3 dias. Você tem que fazer, nesses 3 dias, você agita essa mistura pelo menos 4 vezes por dia, ok? Após esses 3 dias, você coa a mistura e aplica de 3 vezes a cada 5 dias, tá bom? E aqui tem a manipoeira, é muito utilizada. A manipoeira nada mais é do que o extrato da raiz de mandioca, né, de macaxeira. Você pode utilizar essa manipoeira para controle de nematóide, para controle de insetos, para controle de ácaro, de bactérias e de fungos. O ideal é você fazer isso, a aplicação tem que ser em solo e você não precisa fazer diluição. Você pode aplicar diretamente a manipoeira no solo, certo? Obrigada pela atenção, estou à disposição de todos, está aqui o meu contato e em uma outra oportunidade a gente pode também estar construindo, tá bem? Obrigada.